Hoje vamos falar de uma das maiores rivalidades entre facções do mundo. Viajando para a Colômbia, de um lado temos o poderoso cartel de Pablo Escobar, pesadelo dos Estados Unidos e responsável por mais de 3.000 execuções. Do outro, o cartel responsável pela queda e morte de Pablo. No vídeo de hoje, iremos contar a história dos confrontos entre o cartel de Cali e o cartel de Medellín. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer o primeiro episódio de um quadro novo, que é o quadro Guerra entre Facções, certo? Onde a gente vai falar sobre várias rivalidades. A gente já tem aí 9 episódios para soltar, então pessoal, vem pesado aí no like para ajudar a gente, que se bater a meta de likes, a gente já solta o EP2, certo? Então qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje? Digo Black. Primeiro vídeo desta produção maravilhosa, vamos aí bater 12.550 likes. 12.550 likes e bora contar essa história pra vocês. O chefe do cartel de Medellín, Pablo Escobar, teve sua vida ceifada em 2 de dezembro de 1993, mas sua história é lembrada até os dias de hoje. Embora ele tenha reinado no submundo colombiano, ele não era o único no jogo. O principal entre os seus rivais era o cartel de Cali, baseado na cidade de mesmo nome, a sudoeste de Medellín, a fortaleza de Escobar. O cartel de Cali era dirigido principalmente por dois irmãos, Miguel e Gilberto Rodrigues Orejuela. Suspeita-se que os dois cartéis cooperavam até certo ponto na década de 80, quando na época organizaram um grupo armado para lutar contra sequestradores e trabalhando para estabilizar o mercado de coca dentro do território americano. O cartel de Medellín tomou Miami e o sul da Flórida, enquanto o cartel de Cali controlava Nova York e as partes do Nordeste. Os dois então se tornaram rivais e os cartéis trabalham uma feroz guerra territorial tanto na Colômbia quanto nos Estados Unidos, mesmo quando ambos tinham um inimigo comum que eram as extradições. Então esses dois cartéis, eles são conhecidos historicamente por serem os responsáveis por tomar conta de toda a venda de coca do mundo durante os anos 80 e 90, certo? Então quando a gente teve ali o Pablo Escobar dominando 80% do mercado global, o cartel de Cali herdou isso quando Escobar veio a falecer, logo depois ali no ano de 1993, e em 1993 eles já estavam muito grandes, não é como se isso tivesse acontecido assim do nada, né? Mas durante toda essa história que vai dos anos 80 até 93 ali, a gente tem uma série de ataques de um lado pro outro que são históricos e que a gente vai narrar pra vocês agora. Começando pelo ataque no Mônaco em 1988, que ele é bem simbólico. O cartel de Cali queria muito acabar com o Escobar, e isso já era sabido até pelo Escobar, e o Escobar também queria acabar com eles. Só que tinha um trato feito antes, quando eles ainda eram parceiros, de não tocar nas famílias de jeito nenhum, mesmo que eles virassem inimigos de guerra. Então em 1988 foi feito um ataque contra a família do Escobar. A mulher dele e os filhos estavam ali no edifício Mônaco, e um carro foi parado em frente a esse edifício com 700 quilos de dinamite e explodiu. Essa foi a primeira vez que a regra de não atacar nenhum familiar do inimigo foi quebrada, então ela é bem importante. Inclusive esse ponto é considerado o ponto onde o Pablo Escobar começa a perder a mão na violência, onde ele aumenta muito ali os ataques e a família do Escobar passou a viver escondida. Então o Escobar, por conta desse ataque aqui, matou muita gente. Tanto é que o prédio se tornou um símbolo, muita gente ia para a Colômbia e visitava o edifício Mônaco. Mas em 2019 esse edifício foi demolido. Na época a ideia era parar com essa cultura de visitas que estava rolando por lá e colocar uma delegacia para que as pessoas vissem que o local foi substituído pelo poder, que o poder da Colômbia conseguiu derrubar o Escobar. Só que a ideia foi trocada em 2019 ainda, para que o local virasse uma espécie de praça pública em homenagem às pessoas que perderam a vida nessa guerra entre o cartel de Cali e o cartel de Medellín. Então esse primeiro ponto aqui é bem importante de 88, e ele vai justificar vários ataques do Escobar contra o cartel de Cali que a gente vai explicar daqui pra frente. Em 1990 o Escobar tem um segundo grande golpe, e esse aqui é verdadeiramente grande. Por quê? Porque ele perde a primeira pessoa da família dele pra guerra do tráfico. Até então ele tinha conseguido proteger todo mundo, tava todo mundo bem, estavam escondidos, estavam vivendo fugindo, mas pelo menos ninguém tinha morrido até então. E o Gustavo Gaviria, que era primo dele, foi morto no dia 11 de agosto de 1990. E olha que doideira, no dia 7 de agosto de 1990, a Colômbia teve um novo presidente, que inclusive tinha o mesmo sobrenome ali, né, do primo do Escobar, que era o César Gaviria. Então o César Gaviria tinha acabado de tomar o poder, faziam 4 dias, e uma das propostas dele era enfraquecer o cartel de Medellín. Esse ataque foi feito pela Polícia Nacional da Colômbia, que acabou tirando a vida do Gustavo Gaviria, o primo do Escobar. Mas o Escobar nunca aceitou a versão que ele tinha morrido no confronto com a Polícia Nacional. Na verdade, ele falava que o Gustavo tinha sido pego pelo cartel de Cali, torturado e aí sim executado. Por conta dessa baixa aqui, por conta da perda que o Escobar teve do primo dele, né, ele se tornou uma pessoa ainda mais vingativa. Em 88 já tinha piorado tudo. Em 90 tudo vai pro caralho, quando ele perde o primo dele. Porque ele não tem mais alguém pra frear ele. Ele não tinha aquele cara que podia falar pra ele não, e ele ia ouvir e ia respeitar. E então o Escobar manda fazer um massacre contra Cali, tentando de alguma forma, né, equilibrar a situação. Tudo aconteceu na Candelária, que é um local que fica nos arredores de Cali, num sítio que pertencia ao Pancho, que inclusive era um dos caras que ele queria matar, né? E tudo foi no dia 25 de setembro de 1990, logo depois que tinha acontecido ali com o Gustavo. Era um jogo entre amigos que rolava numa terça-feira à tarde, você vê, né? Realmente, pra
quem tava muito à toa, né? E os homens de Medellín procuravam 3 pessoas de Cali. O Gilberto Rodrigues Orejuela, que era o grande chefão, o José Santa Cruz Londonho, que também fazia parte dos cabeças, e o Francisco Herrera. Esses 3 eram os grandes chefões. Aí tinha o Miguel Rodrigues Orejuela, que era irmão do Gilberto, que também pertencia ali, mas normalmente quem falava pelos dois era o Gilberto, entendeu? Então os 3 eram os grandes chefões e somente um deles estava ali, que era o Herrera. O Gilberto, então, era o chefe do cartel, sendo que ele era um empresário legal e muito bem visto na Colômbia. Ele era um cara que tinha farmácias, coisas do tipo, então todo mundo conhecia ele pelos negócios que ele tinha dentro da lei. O Londonho já era mais visado, ele era conhecido como bandido, todo mundo já sabia do envolvimento dele com o cartel de Cali, e enquanto isso o Herrera não era nem conhecido. Ninguém sabia que ele existia. Ele ficou conhecido nesse dia, porque o ataque era contra ele, a polícia descobriu isso depois, né? Mas apesar do ataque ser feito contra eles, nenhum deles morreu nesse dia, inclusive nenhum deles foi nem atingido, né? Então, os 20 homens do Escobar que foram até o local, que foram até essa fazenda e invadiram o jogo que tava rolando, acabaram matando 18 pessoas que estavam por lá. 18 pessoas que tinham algum tipo de ligação ou proximidade com o cartel de Cali. Na época, esse ataque aconteceu dentro de uma fazenda muito distante, entendeu? Então, a polícia não percebeu a ação, não ouviu os tiros e não pôde ir atrás no mesmo momento. Mas a polícia de Vale, 2 dias depois, prendeu 3 pessoas que estavam envolvidas ali no crime, né? Então, junto dos 3 sicários que eram de Medellín, eles encontraram 11 fuzis que eram AR-15, 4 submetralhadoras, 3 fuzis com mira telescópia, 2 fuzis estilo Galil, além de 45 pentes e várias bombas e os 20 uniformes utilizados. Caramba, ou seja, encontraram tudo, né, que tava por lá. Deus. E foi muita arma, velho. Até porque, para pra pensar, eles invadiram uma fazenda de um dono de um cartel. É a mesma coisa que você tá invadindo a fazenda do Escobar. Você tem que estar preparado para descer a bala. Mesmo. Só que aqui a gente tem uma tragédia no esporte da Colômbia e isso aqui também pegou muito mal pro cartel de Medellín. A gente tem uma destruição muito forte da imagem do cartel de Medellín, enquanto o cartel de Cali ficou com uma fama de cartel mais limpo, tá? Então muita gente que era, por exemplo, dos guetos ali da Colômbia, preferia o cartel de Cali, porque sabia que de uma forma ou outra ia acabar tendo algum tipo de cartel, então preferia o que fosse menos violento. Então isso aqui também ajudou a construir essa imagem que o cartel de Medellín era muito mais sangrento. A gente teve uma equipe que era os Lopanchos, que era liderada pelo Hugo Pitillo Valência e o Eduardo Perdigon. Esses 2 caras são ex-jogadores do América de Cali, eles eram famosos. Então esse time dos 2 jogava contra um time amador naquele dia dentro da fazenda. Então a merda foi muito maior do que o Escobar esperava, entendeu? Tinha uns 60 pessoas por ali no ataque, todo mundo era muito rico e muito influente, inclusive. Os carros que estavam lá, que foram encontrados pela polícia, eram todos carros de luxo. E no fim eles atiraram sem ver, então morreram pessoas aleatoriamente, né? Morreram 2 cozinheiros, 4 funcionários da fazenda, 4 jogadores de futebol, 3 guarda-costas, o árbitro da partida e ainda 4 trabalhadores de uma usina que faziam parte desse time amador que estava jogando contra eles. Por conta desse ataque que foi feito, na época, o Herrera ficou chocado, né? O Herrera, o El Pancho, né? Porque ele tava lá. Ele era o único dos 3 que tava lá e conseguiu fugir. E ele falou, cara, a gente precisa negociar com o Escobar pra acabar com essa onda de crimes e pra acabar com essa matança. Até porque tinham 2 matanças. A de Medellín e Cali, que tava rolando dentro da Colômbia, e a matança que tava rolando lá em Los Angeles, porque a Califórnia virou um novo local de disputa entre os 2 cartéis. A gente tinha Nova York, a gente tem esse lado dos Estados Unidos. A gente tem Nova York pra cima. Nova York, então, fica o cartel de Cali. A gente tem pra baixo a Flórida. A Flórida fica o cartel de Medellín. Até então, não tinha rivalidade entre os 2. Quando eles olharam pro outro lado do mapa e viram a Califórnia, que era gigantesca também, e que também ficou totalmente viciada em coca quando ela chegou por lá, eles viram um grande mercado e teve uma disputa muito sangrenta. Então, pra acabar com essas 2 disputas, o Herrera ele ia pagar 3 milhões para que o Escobar abandonasse a guerra. Na época, o Escobar estava preso. E por que o Escobar estava preso? Porque ele topou ser preso depois que o Gustavo foi morto. O Gustavo foi morto lá em 90, certo? Ele fez esse ataque e logo em seguida ele falou, não, agora eu vou me entregar, mas vou entregar de um jeito inteligente. Eu vou construir minha própria cadeia. Foi quando surgiu La Catedral, né? Então ele estava preso nessa época e tinha 2 líderes fora da cadeia representando ele, que era o Fernando Galeano e o Gerardo Moncada. Esses 2 foram conversar com o Herrera e falaram que o Escobar queria 10 milhões de dólares para aceitar ali a paz. Eles tinham oferecido 3 milhões de dólares, né? E na verdade o Escobar não queria 10 milhões. O Escobar queria 12 milhões. Os caras estavam dispostos a pagarem do próprio bolso para conseguir a paz, porque eles não aguentavam mais o nível de guerra que estava chegando, porque o Escobar estava muito magoado, ele estava ressentido, ele tinha perdido família já no negócio, entendeu? Pô, imagina, o Pablo Escobar queria mais, e aí os caras que eram amigo dele falaram, não, eu pago a A metade, gente paga. tá ligado? Só pra acabar com isso aí. Só pra acabar com isso aqui. E os caras toparam então pagar os 10 milhões, só que o Escobar voltou a aumentar a pedida. Pediu então 30 milhões de dólares. Meu e eles Deus. viram ali que não ia ter paz coisa nenhuma. O Escobar só ia realmente acabar com a guerra quando tivesse morto. Então quando eles voltaram pra cadeia, eles contaram pro Escobar, ó, a gente não conseguiu fazer o trato e a gente tá perdendo a guerra em Los Angeles. A gente vai perder essa guerra na Califórnia e a gente não tá conseguindo vender por lá. Como a gente tá investindo nosso dinheiro lá e a gente não tá tendo retorno, porque a gente não tem a venda no local, a gente tá só perdendo dinheiro.
Então, não tem como a gente continuar com os valores que a gente estava trabalhando antes. Foram tentar passar isso para ele. Só que ele não aceitou, obviamente, e matou os dois. Então, ele matou os dois caras que eram um braço direito dele, que eram respeitados, que ele conhecia a família e tudo mais. A mulher de um desses caras, a viúva do Moncada, que é a Judy Moncada, ficou putaça com ele e foi até o chefe de Cali para fazer uma aliança para derrubar o Escobar. E ela é muito importante na queda do Escobar, porque se não fosse ela, provavelmente ia demorar mais alguns anos para isso acontecer. E o cartel de Cali, principalmente os irmãos Orejuela, topam dar essa ajuda para ela. E aí se junta uma vez só o cartel de Cali, a Judy Moncada, o Dom Berna e os líderes dos Los Pepes. Os Los Pepes eram um grupo muito violento que tinha na Colômbia. Esses caras literalmente pegavam gente e abria no meio, assim, pendurava em poste pra todo mundo ver, certo? E era gente que tinha poder, que todo mundo conhecia e falava, oh, caraca, olha o que fizeram com o cara. Então não dá pra mexer com esses caras. E no início, quando a Judy quis trazer os Los Pepes, os caras ali, os Orejuela, falou, não, a gente não mexe assim, a gente não age assim. Então a gente não ataca alguém, escorteja a pessoa e joga em praça pública. Não concordamos com isso. Eu falei agora que o cartel de Cali se preocupava com a imagem que tinha, né? Só que quando eles perceberam que o Escobar tava virado num louco, eles falaram, pô, a gente precisa de alguém pra acabar com isso. Então vamos fechar aqui nessa aliança. Aí existe um grande ataque também feito contra o casamento da filha do Gilberto. O Gilberto, que era aquele cara que tinha a imagem intacta, que era respeitado, que tinha televisão cobrindo esse tipo de evento, por exemplo, que ele era um cara famoso, certo? Teve um ataque de uma bomba dentro do casamento dele. E imagina o seguinte, primeiro, foi um perigo para a família dele. Ninguém morreu, mas foi um perigo. Segundo, explanou para todo mundo o que estava acontecendo. Por que o cara foi atacado com uma bomba dentro do casamento dele? Porque ele é bandido, porque ele tá envolvido com o cartel de Cali. Então pra ele isso aqui foi o maior desrespeito que o Escobar tinha feito. E o Escobar começou a utilizar vários ataques terroristas pra escancarar pra todo mundo que o Gilberto era envolvido com o cartel de Cali. Então essas farmácias que ele tinha do nada eram atacadas por sicário com fuzil ou então com bomba. Então imagina, né? É como, sei lá, o dono da van, digamos, tem um esquemão aí, e aí tipo uma facção de crime organizado começa a atacar todas a van. Tá ligado? Mostrando, ó, esse cara aqui tem coisa errada. Então, de dezembro de 92 a dezembro de 93, o cartel de Medellín é caçado pelos Los Pepes com total violência. E nessa época, por que os Pepes nunca conseguiram chegar até o cartel de Medellín, se fizeram tão violentos assim, né? Porque o governo colombiano sempre brecava. O governo colombiano via eles como criminosos também. Então, ele tava tentando pegar os dois, né? Os dois lados. E aqui o governo colombiano fez vista grossa e deixou. E falou, cara, quer saber? Se vira. O presidente da época falou, se vira, pega, mata logo com isso que pelo menos um dos dois vai morrer. É, porque também eles estavam sofrendo bastante, porque se eles fossem querer pegar os dois, ia morrer mais gente. Que é o que tá acontecendo, entendeu? Porque o medo também é o seguinte, você deixa um ganhar do outro, olha o tamanho que um fica. É verdade. E aí acontece então o último ato grande do Escobar antes dele ser morto. O ataque aconteceu em 93, onde uma bomba com 150 quilos de dinamite explodiu dentro de um shopping de Bogotá. Por conta da explosão, a gente teve um buraco aberto, uma cratera de 1 metro de profundidade. E ali a gente teve 8 pessoas que perderam a vida e 272 feridos. Com isso, muita gente também perdeu o emprego e a admiração que restava de algumas poucas pessoas pelo Escobar acabou de vez. Não demorou muito tempo e o Escobar perdeu a vida, como a gente falou no início do vídeo. O Herrera ali nos últimos dias de vida do Escobar viajou para Miami e fechou com um grande aliado dele que fazia ali a entrega dentro de Miami, e o Escobar perdeu totalmente o contato com a América. Então ele não vendia mais na América, ele não tinha mais os milhões de dólares que entravam todos os dias, ele já não tinha Los Angeles que tinha perdido, já não tinha mais a Flórida e começava a perder cada vez mais o território dentro de Medellín. O Escobar então falece e a gente tem o pós-queda do Escobar, onde os 4 líderes que a gente citou tiveram seu fim também. A gente teve Lodonho que, por exemplo, foi preso, né? Foi preso lá em 96, mas conseguiu fugir da cadeia. Depois de fugir da cadeia, foi encontrado pela polícia e nesse conflito ele acabou falecendo. Então esse aqui morreu lá nos anos 90 já. A gente teve também o Gilberto Orejuela, que era o principal chefão, que era o mais elegante, conhecido por todos, que foi preso, não foi executado e viveu na cadeia até 2022, quando ele já tinha 82 anos. A gente tem o El Pátio, o Herrera, que foi preso em 96 e que na época ele abandonou o contato com o cartel de Cali. O que isso quer dizer? Que ele não tinha mais a proteção e nem tinha a influência de antes. Mas mesmo assim ele tinha muito dinheiro e com esse dinheiro que ele tinha, ele passou a comandar a cadeia organizando o futebol dela. Olha que doideira. Ele criou uma espécie de campeonato dentro da cadeia, ele pagava jogador de futebol profissional pra ir jogar com eles lá dentro. Na época, se eu não me engano, teve até um papo de levar o Maradona pra jogar dentro da cadeia da Colômbia. Imagina só. E aí ele tinha esse grande campeonato e um dia, em 98, um grande amigo dele, que viveu 10 anos com ele como se fosse um conselheiro dele, dá pra comparar com o que o Gustavo era ali pro Pablo Escobar, chegou na cadeia, abraçou ele, sacou uma arma e deu 7 tiros na cabeça dele. Caramba, mano. 7 tiros. Isso seria uma retaliação pelo que ele tinha falado na época sobre o cartel Norte de Vale. Ele tinha colaborado com a polícia e entregado algumas informações. Já o Miguel, que é sempre colocado em segundo plano, né, quando tá perto do Gilberto, ele foi preso também naquela mesma época, junto com o Gilberto, continuou no cartel, e em 97 na Colômbia a gente tem ali uma nova lei que fala que vai extraditar aqueles que cometerem crimes dali em diante, crimes que envolvam outros países. Então se o cara tem algum crime cometido nos Estados Unidos, por exemplo, ele pode ser mandado pra lá, o que era ótimo pra Colômbia porque resolveu o problema dela.
porque os caras tinham muito mais medo de ir pros Estados Unidos do que continuar por ali. Então, como ele continuou sendo um líder mesmo sendo preso em 95, em 97 ele continuou cometendo crimes lá nos Estados Unidos. E em 2005, tanto ele quanto Gilberto foram enviados para os Estados Unidos. Lá ele recebeu 30 anos de pena e ele deve ser solto em 2030 quando tiver 87 anos, porque ele ainda está vivo. É o único da liderança ali do cartel de Cali que ainda tá por aí. É uma história bem louca por causa que, tipo, olha só quanto sangue rolou pros caras tá tudo preso, mano. Pros caras que fizeram tudo isso, às vezes passa a batida. É, porque, tipo, parece que não tem... Lógico que o crime não compensa, né? A gente sabe disso, mas é que, tipo... É muito... eu sei lá, não consigo pensar nesses bagulho. O cara viveu até os 82 anos. É, mano, tipo... E se tu parar pra pensar, ele foi preso em 96, né? E ele ficou preso até 2022. Então ele ficou 26 anos preso. 26 anos preso. Então ele ficou 56 anos da vida dele em liberdade, sendo milionário e usufruindo do crime. Eu acho que não vale a pena. Não compensa, mas ao mesmo tempo ele conseguiu passar muito tempo batido. É verdade, não, isso também tem que ser destacado. Em poucos anos, uma facção pouco conhecida cresceu para desafiar o narcotraficante mais notório do mundo, Joaquim El Chapo. Não demorou muito para que eles ganhassem força e aliados, se tornando assim uma das facções mais violentas do México nos últimos anos. Dominando áreas por todo o país, eles vêm batendo de frente com a polícia e vem crescendo consideravelmente desde 2015. No vídeo de hoje, vamos contar a história do Cartel Jalisco, um dos maiores cartéis do mundo atualmente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Cartel de Jalisco, um dos cartéis mais violentos do mundo, né? Eles trabalham basicamente na base da ameaça, do medo, então eles se colocam de uma forma para que a sociedade entenda de que eles realmente estão no controle, qualquer um que tente impedir isso, né? Seja lá a polícia ou, por exemplo, os juízes, promotores, qualquer um que tente desmantelar o Cartel de Jalisco acaba sendo morto lá pelo México. Lembra até o tempo do auge ali, né, do controle do Escobar, ou então o auge do controle de Sinaloa. Então é um novo cartel, porque ele não é tão velho quanto esses que eu já falei aqui, e mesmo assim tá dominando boa parte do México já. Hoje eu tô aqui com a presença de Digo Black e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pra esse vídeo de hoje. A meta de like pro vídeo de hoje eu quero 14.350. 14.350 likes, e vamos começar então falando que o Cartel de Jalisco, ou então que eles chamam de CJNG, que é Cartel Jalisco Nova Geração, começou por conta de um falecimento, né? Por conta de um cara chamado Nacho, que foi morto ali, foi executado pelas forças de segurança do México, ou seja, pela parte ali do exército, pela parte da polícia, né? Isso em julho de 2010. Na época, um pouco antes da execução dele, o coronel, que era como ele era conhecido, deu ordens a Oscar Orlando Nava Valência, que era chamado de El Lobo, o Lobo, então. O coronel falou pro Lobo, que era líder de um outro cartel chamado Cartel Milênio, que fizesse então uma divisão dentro do Cartel Milênio. Na verdade, dentro do Cartel Milênio já estava rolando uma divisão, mas o que ele queria fazer era uma divisão própria, né, dando a sua própria cara ali para aquele cartel. Esse grupo criminoso era o responsável ali por fazer o carregamento das drogas e administrava também a parte financeira do Cartel de Sinaloa. O Cartel de Sinaloa, para quem não sabe, ele é literalmente uma empresa, tá? E ele tem várias microempresas. Na verdade, ele lembra até o esquema de produção do Ike Batista. O Ike Batista tinha lá uma empresa que trabalhava com petróleo, aí tinha uma empresa que fazia parte de movimentação, né, de transporte do petróleo, aí tinha uma empresa que fazia parte de construção de portos que eram necessários para poder fazer o translado do petróleo. Então, todo tipo de empresa ao redor da empresa dele, ele também tinha. E aqui é a mesma coisa. Todo tipo de necessidade que o cartel de Sinaloa tem, que é o maior cartel do México, ele acaba tendo ali seus pequenos chefes que controlam o local. E controlam ou por região, ou então por nicho, como se fosse uma empresa. Tem a parte do financeiro, tem a parte da segurança, tem a parte de estratégica, de expansão. Tem toda uma logística. Tem toda uma logística. Os homens são contados como homens do exército, os fuzis são contados como os fuzis do exército. Então, existe realmente dados lá levantados por eles e apurados para eles estudarem qual a melhor forma de expansão. Por isso que, inclusive, eles não param de crescer. Existe realmente uma organização nesse crime, né? Então, esse cartel aqui, que era o Cartel Milênio, por que ele surgiu? Porque, basicamente, quando esses cartéis grandes dominam todo o país, depois existe um processo de regionalização do crime, né? Aqui no Brasil é a mesma coisa. A gente tem aqui um grande
cartel, isso não é um cartel, na verdade, não é um outro tipo de grupo organizado, que é o PCC, e a gente sabe que em vários estados existem ali outros crimes que são grupos criminosos menores, né, que existem basicamente para se aproveitar de uma situação. Por exemplo, Paraná é um local da onde vem o prensado, que é a cannabis que é utilizado na maioria das favelas, né? Essa cannabis, ela vem lá do Paraguai e passa ou pelo Paraná ou então pelo Mato Grosso do Sul, normalmente. Naquele local ali, existem grupos organizados que não vão ter em outras partes do Brasil, justamente porque ali existe algo diferente, entendeu? E lá no México é a mesma forma. Então, esse cartel Milênio, ele era forte, porque ele trabalhava com a finança, com o transporte ali para o maior cartel do México, mas ao mesmo tempo ele estava se dividindo. Por quê? De novo, por regionalismo, porque pessoas não queriam obedecer pessoas de outros locais. Ou seja, os criminosos começam a ganhar poder, eles se imaginam estando num estado de poder ainda maior. E então é onde surgem novos cartéis, né? Bom, então o coronel morreu, o Lobo ouviu dele lá, cria um novo cartel e na época foi dividido o cartel no Milênio em 2 cartéis, em 2 facções, né? Uma facção era chamada de La Resistência e a outra era chamada de Torcidos ou Retorcidos, né? Porque a La Resistência tinha acusado o outro lado, né, de ter entregado o El Lobo, porque o El Lobo foi preso, de ter entregado ele ali para as autoridades. Ou seja, o cara que estava chefiando a mudança, que era o da La Resistência, que representava o coronel e toda essa mudança ali, estava na época preso e quem deveria ter feito isso é o outro lado do cartel. Então você vê que já é até uma traição num nível que não pode existir num cartel, né? Mas os caras, na hora de derrubar uma cabeça, de trocar uma cabeça ali, se junta até mesmo com polícia, por incrível que pareça. Então, quando morreu esse cara, basicamente em seguida, os 2 grupos surgiram e começaram a lutar pelo controle do tráfico ali na região de Jalisco, né? E por incrível que pareça, o outro lado, o lado dos torcidos, né, foi o que se tornou o que a gente conhece hoje como Cartel de Jalisco, porque é o que tem mais sucessores daquela época, né? O Nemésio Zegueira Ramos, que é conhecido como El Mencho, é considerado o líder e fundador do Jalisco. Até hoje ele é o líder, né? Inclusive tem uma recompensa de $10 milhões por qualquer informação que leve a ele. Então, o cara, inclusive, se eu não me engano, é a maior recompensa atual do mundo. Ele fica, acho que não, ele é a segunda maior recompensa. Ele fica atrás somente de um cara que seria um engenheiro e que tá envolvido com várias coisas lá com Bin Laden, tá ligado? Então, que é um outro nível também, sabe, de procurado. Então, além dele, ele tem ali a participação de um outro cara muito importante, que é o Eric Valência, conhecido como El-85, seria mais ou menos assim. E todos esses homens têm algo em comum, porque eles vieram do cartel Milênio, né? Na época, o cartel Milênio, só pra destacar por fim, né, o tamanho deles, eles tiveram uma treta com os Lozetas. Os Lozetas são aqueles que estão no GTA. Que a gente tem no GTA, certo? Então, que é o crime mais conhecido, talvez, do mundo do México, né? Então, desde que surgiu o cartel de Jalisco, cara, o número de violência cresceu, assim, muito alto. O que seria essa violência? Seria traduzida em homicídios, desaparecimento de pessoas, ou seja, sequestro, né? Valas que foram encontradas, assim, de pessoas em qualquer lugar. Começou a se tornar comum você encontrar um corpo na rua. Então, esse novo cartel, ele assustava muito as pessoas. E pra poder bater de frente com isso, o que ele fazia? Ele matava só quem era certo você tirar a vida. Você entende? Tipo assim, quem que era certo tirar a vida? Os outros traficantes. Eles eram traficantes, beleza. Sim. Mas se eles caçavam todos os outros traficantes, pra galera que morava ali num bairro que tinha guerra de tráfico, pô, beleza, agora vai ter só um, não vai ter mais guerra. Se tiver só um, não tem mais guerra. Então eles eram ali os justiceiros. Na época, qual local que eles queriam invadir e queriam dominar? É um local chamado Veracruz, lá do México. E lá era ocupado pelos Zetas, que eu acabei de contar pra vocês, que são os mais famosos do mundo e tal. E eles criaram uma operação chamada Mata Zeta, ou então Zeta Killer, onde em 2011 eles mataram 35 pessoas num único dia, lá em Veracruz. Todos os membros do Zeta, inclusive eles vieram e reivindicaram. Eles falaram, a gente é a nova geração, que na época se chamava assim, ainda não era cartel de Jalisco. A gente é a nova geração e a gente fez isso aí mesmo com o Zeta, certo? E depois, inclusive, foi encontrado mais 30 pessoas que eram parentes dos membros do Zeta e que também foram vítimas. Então, no total, nesse dia aqui foram 65 pessoas, né? E aqui foi a primeira vez que eles apareceram assim pro mundo. E para pensar, né? A primeira aparição de um cartel ser, tipo, executando um dos maiores cartéis do mundo sem medo do que poderia acontecer. Doideira. E eles jogaram isso pro público. Então, na época, inclusive, coincidentemente, no dia 11 de setembro, eles postaram um vídeo no YouTube falando com o público, falando com a população de Veracruz. Falando o seguinte, olha, a gente é a nova geração, a gente tá vindo aí não pra prejudicar vocês, não pra prejudicar a polícia, a gente não quer fazer nada de mal nem pros funcionários públicos, nem pra quem mora por aí. Na verdade, a gente só quer acabar com esses bandidos, só isso. A gente vai expulsar os Zetas aí, o cartel de Sinaloa vai cair fora, todos esses cartéis que existem aí vão deixar de existir, vai existir somente a nova geração. E se a gente de alguma forma estiver desagradando vocês, a gente pede desculpa aqui pra vocês. E tava lá então um dos líderes do cartel da nova geração, e ao lado dele tinham 4 homens armados de balaclava.
Então, Meu Deus. a imagem que você via não batia com a simpatia que passava. Mas era isso que eles queriam. Quase que como... Opa, parece até uma milícia de um certo país por aí. Que, tipo, a gente vai acabar com o crime e vai tomar o lugar do crime. Entendeu? Então, em abril de 2015, aconteceu uma das maiores atuações ali do cartel, quando eles executaram 15 policiais de uma vez só, numa emboscada, ali no estado do próprio Jalisco, né? E não foi só a execução desses policiais, tá? Teve ali também muita gente que teve que fugir de casa, teve gente que teve que literalmente abandonar o bairro onde estava por conta da forte troca de tiros. Eles invadiram alguns bairros onde tinham outras facções e foram pra cima da polícia ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E por quê? Porque 10 pessoas do cartel de Jalisco foram presas de uma só vez. Quem que fez isso, cara? Primeiro, os policiais tinham que estar na disposição para fazer isso. Segundo, o promotor tem que estar na disposição para pegar o caso e não aceitar a oferta, porque eles ofertam e eles pagam muito bem para que eles não sejam presos. E terceiro, o juiz não pode se vender também e não pode ter medo de morrer. Isso é verdade. Então tem que ter aí uma galera muito corajosa por aqui. E é por isso que já morreram logo 15 policiais. Vocês têm coragem? Vocês vão bater de frente com a gente? Então vão cortar algumas cabeças. Entendeu? Aí então eles foram pra cima de toda essa galera. Parecido até com o que aconteceu aqui no Brasil, lá naquele salve geral que também rolou, sabe? Quando algumas lideranças foram transferidas aqui no Brasil, então teve retaliação nas ruas. Lá aconteceu a mesmíssima coisa. E olha que doideira. Inclusive, eles chegaram a derrubar um helicóptero com lança-míssil, um lança-granada de precisão, onde você consegue atirar muito longe e explode, né? Porque é uma granada. Então, tinha lá um helicóptero voando, o cara acertou o helicóptero, tinham 18 pessoas dentro, e acabou que 3 pessoas de dentro acabaram morrendo. Até, se para pensar, foi menos do que poderia ser, né? Bom, e por conta de todos os ataques que rolaram nesse dia, 25 cidades ficaram totalmente controladas pelo cartel de Jalisco. Então, para pra pensar, mais uma vez eles mostraram pro mundo assim, ó, a gente existe. Certo? Inclusive, essa não foi a primeira vez que eles fizeram isso nesse ano, em 2015. 2015 foi o ano que eles acho que foi o ano mais sangrento ali da história do cartel de Jalisco. Porque antes disso, eles já tinham se vingado da morte de um membro deles chamado El Gringo, onde ele foi executado, na verdade, por um grupo de policiais chamado Força Única, né? Que é um grupo de elite da polícia lá de Jalisco. E 2 semanas depois, no dia 6 de abril, chegou ali então a resposta, né? Um comboio de 10 veículos, olha só, um comboio de 10 veículos blindados com 40 agentes dentro foi atacado. Nossa. A gente tá falando de uma força especial, tipo nível BOP. Beleza que a BOP é pica pra caralho, mas é tipo isso, entendeu? A força especial da polícia, que é treinada pra lidar diretamente com o tráfico, com esses cartéis. O maior problema deles são os cartéis, então eles lidam todo dia com o cartel. Então são 40 homens em 10 blindados, todos muito bem armados, e os caras fizeram uma emboscada pra eles. Imagina. É esse tipo de impressão que o cartel de Jalisco quer passar pro mundo. É o tipo, não dá pra bater de frente. Eles realmente não tem medo, né, mano? Não existe medo e não existe tolerância, não existe nível, né? Não existe limite ali pro nível de violência que eles conseguem chegar. Então, eles conseguiram parar esse comboio todo que tava indo e fizeram ali, então, um ataque surpresa, usando, inclusive, M60, que é uma arma que atira aí 550 vezes por minuto. Então, imagina a troca de tiros, como é que não foi, né? E nisso, 15 policiais acabaram sendo executados novamente. Então ficou muito fácil para a polícia e para todos os poderes ali se tornarem corrompíveis, né? E foi o que aconteceu por lá. Inclusive a população perdeu ainda mais a fé na polícia e abraçou ainda mais o cartel de Jalisco. Pô, a gente não gosta de bandido, agora a gente não gosta de polícia também. Os políticos, quando a gente vê, tá tudo envolvido com crime. Então, pô, vou confiar nesses caras que estão aqui, que estão pelo menos ajudando a gente de alguma forma. Então os caras eram bem observados de certa forma ainda pela população, né? Bom, em 2015, no ano de 2015 que a gente tá falando, só pra vocês terem uma ideia, 1.733 policiais de Jalisco, ou seja, 16% de toda a força municipal, né, de todos os policiais que tinham ali, foram reprovados no teste de lealdade, que era justamente para tentar acabar com a corrupção. Isso quer dizer que tirou todos os corruptos da polícia? Não. Isso quer dizer que a polícia corrupta conseguiu achar 16% de corruptos dentro dela. Imagina. Então você imagina o que não era essa rataria do caralho, né? Na época, algumas fontes foram levantadas na investigação e policiais chegaram a afirmar que 50% da polícia tava recebendo alguma grana do cartel de Jalisco, que podia ir ali de 1.000 pesos a 50 mil pesos, dependendo da função que o cara assumia. Às vezes era só, opa, não vou me meter, não vou fazer nada, e às vezes era fazer alguma coisa pro cartel mesmo, né? E se a polícia tava em comum acordo com o cartel, quem poderia então bater de frente com o cartel?
os políticos. A população, uma parte compra a ideia do cartel, outra parte não compra, vai pra rua, se indigna, pede mudança e aí a polícia é obrigada a agir porque tem força e pressão de político. Na época, o cara que era o mais próximo de fazer isso, uma mudança, que é o secretário de Segurança de Jalisco, o secretário de Segurança é quem cuida, né, de tudo isso, da segurança do Estado. E era o cara que cuidava do local ali. O Luiz Carlos Najera, ele sofreu um atentado contra a vida dele, tentaram tirar a vida dele em junho de 2020 e depois tentaram também tirar a vida de um outro cara que era secretário de Segurança Pública da cidade do México, que já é a capital do México, tá ligado? Ou seja, os caras estavam, tipo, estão crescendo cada vez mais. Se você for vendo, cada ano que passa, eles estão mexendo em pessoas mais altas. E, tipo, o padrão deles não muda. É tipo assim, se for necessário, a gente vai cortar a tua cabeça. Não importa qual o teu cargo, não importa qual a tua patente. Nesse mesmo mês de 2020, um juiz no estado de Colima, no oeste do país, né, que havia julgado ali vários casos de membros, era um juiz que era contra o cartel, né, que batia de frente, foi executado junto com a esposa. Você vê? Junto com a esposa. Tá ligado? Que daí o outro juiz que for julgar fica pensando assim, eu posso botar minha vida em risco, mas e da minha esposa, e da minha filha, do meu filho, tá ligado? Então fica fácil você entender ali a expansão do cartel, porque quem tenta frear essa expansão acaba perdendo a cabeça, né? Uma outra coisa também que a gente tem que falar aqui é que eles são idealistas, eles têm posição política, eles são, por exemplo, antirracista, tem um monte de coisa do tipo assim que faz com que as pessoas de alguma forma simpatizem com eles, entendeu? Então se existe uma injustiça social, por exemplo, tem um cara que é assumidamente, todo mundo sabe que o cara foi um agressor sexual, se todo mundo sabe disso, eles vão lá e vão tirar a vida desse cara. Para a população, isso tem uma serventia, entendeu? De certa forma. Tem cidades inteiras que funcionam trabalhando ali pro plantio, né? Pro plantio do tráfico, desses cartéis, que ficam quietas e que fingem que nada tá acontecendo. A polícia recebe, o prefeito recebe, os vereadores recebem, todo mundo recebe. Todo mundo recebe. E pra eles tá tudo bom, cara, porque melhorou a vida deles. Olha que doideira. Então é tanto dinheiro que eles movimentam que eles conseguem, inclusive, serem bons se quiserem. Mas vai uma dessas pessoinhas que tá trabalhando lá nesse local não, né? E falar, por exemplo, na internet, pô, esses caras são meio cuzão, né? Vai ver o que vai acontecer. Não vai dar boa, entendeu? Então não dá pra cair nessa ilusão. Mas eu tô contando pra vocês a realidade do que acontece por lá. O grupo se expandiu, né? Hoje eles não habitam somente lá no estado deles, em Jalisco. Eles estão em vários estados, basicamente em todos. Só que não é em todos que eles são ali donos, né? Que eles são os maiores. Na verdade, o cartel de Sinaloa ainda é muito forte. Hoje o maior aliado do cartel é um outro cartel chamado Los Queens, que é uma outra subdivisão já, tá? Uma subdivisão do Jalisco, que já é uma subdivisão, né? Vai lembrar. Inclusive, tem até uma dificuldade de saber se eles fazem parte diretamente do Jalisco ou se eles são realmente um outro cartel. Porque o cara que é o líder, ele é cunhado do Elemental, que é o mentor ali do Jalisco, né? Só que ele foi preso recentemente, várias lideranças também foram presas, e com isso, eles acreditam que esse braço direito aqui tá enfraquecendo. Então, é um grande aliado que vem diminuindo de tamanho. E vai lembrar, mano, que o cartel de Jalisco em algum momento já trabalhou com o cartel de Sinaloa, porque o cartel de Jalisco era o cartel que cuidava das finanças e das frotas de Sinaloa. Então, imagina você ter, tipo, um dos seus melhores amigos contra você. Você ter alguém que te conhece muito contra você. Então, em agosto de 2016, os dois filhos do El Chapo, cara, o El Chapo, né, mano? A polícia prendeu o filho dele, conseguiu ficar com ele preso ali, eu acho que 8 ou 12 horas, porque depois teve que soltar. Porque o México não tá aguentando, o México tá vindo abaixo com o que os caras estão fazendo. Então, os caras pegaram os dois filhos dele e sequestraram. Meu Deus, os caras têm muita Porque você vai atacar coragem, quem, cara? Esse que é o bagulho. Você vai atacar quem? Você vai atacar a rua, o povo, os ônibus? Não vão devolver. Foda-se. Foda-se os ônibus, foda-se o que tá acontecendo. Então, tipo, cartel... Mano, quando um cartel vai atrás do outro, eu acho que é quando o outro fica com mais medo. Eu também acho. E além do cartel de Sinaloa, que é o grande rival, eles enfrentam ali vários outros cartéis pequenos, inclusive extinguindo vários, igual a gente falou. E uma das principais guerras que eles estão vivendo hoje em dia é pelo roubo de petróleo em um estado chamado Guanajuato, que inclusive se tornou o estado mais violento do México, que antes era Sinaloa. Isso. Lembra? Sinaloa era o pior, agora, por conta deles, Guanajuato é o pior. E embora eles tenham força, tenham crescimento, a gente não consiga ver um jeito de frear eles, né, por enquanto, em 2017 eles já tiveram uma pequena divisão dentro deles, onde teve o Nueva Plaza Cartel, que era um cartel basicamente, que existiu pra ir contra eles e que veio de dentro deles, né? Esse cartel não conseguiu se expandir, não conseguiu crescer, só que eles têm uma base de operação, ou seja, eles têm ali um local em Guadalajara, que é a principal cidade dentro de Jalisco, tá? É uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, é enorme essa cidade. Eles conseguiram tomar conta de Guadalajara e hoje eles são quem controla lá. Tipo, eles não têm mais nada, mas eles controlam lá. E igual eu falei, começa assim, com a regionalidade. Começou em Veracruz, Jalisco.
um pequeno local, e hoje é o país todo. Pode ser que um dia esse Nueva Plaza Cartel seja um novo cartel que a gente fale aqui e faça um vídeo sobre. E pior que é mó doido, porque todos eles começam assim, né? Começam numa cidadezinha, aí vão expandindo as cidadezinhas do lado, quando vê já tá todo o estado, aí nasce um outro, vem, toma tudo deles e eles ficam nessa... E alguém um dia se indigna e fala, tá muito poder na mão desse cara, vou tomar. A MS-13, muitas vezes classificada como a gangue mais perigosa do mundo, teve sua origem na América Central, mas hoje em dia tem conexões por vários continentes, e é um problema em específico para os Estados Unidos. Seus membros são mundialmente conhecidos por suas tatuagens. O amor e a devoção pela gangue é tanta que tatuagens no rosto são comuns, e sempre deixam um recado, de que ali temos um membro muito perigoso. Então, com isso, no vídeo de hoje, iremos contar como surgiu a gangue mais perigosa de El Salvador, a MS-13. Mano, os caras são conhecidos pelo GTA, eles são o GTA San Andreas, eles também estão em vários filmes americanos, e normalmente quando você vê um filme americano de cadeia, existem 3 tipos de gangue, que são os arianos, que é aquela gangue supremacista branca, onde só tem uns caras careca ou muito loiro, certo? Com uma tatuagem de nada e essas coisas, que são as gangues negras que tem lá também, que são Crips, Bloods e várias outras, né? Não tem só essas, e que são as gangues de guetos negros. E também tem as gangues que normalmente são as gangues dos latinos, isso, que é a MS-13, ou então os lazetas, né? Losetas. Desculpa. Então, ou então os losetas, né? E normalmente são essas gangues, de vez em quando vai ter uma máfia russa, uma máfia chinesa, mas normalmente fica nisso aí. Então esse é um dos mais famosos do mundo do crime, com certeza, e é um dos mais esperados. Qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje, Digo Blackson? Eu quero 24.465. 24.465 likes e bora contar essa história. Bora bater. Cara, como que foi se formando o MS-13? É meio que uma necessidade de cadeia. Essas cadeias que são de terceiro mundo, país de terceiro mundo, costumam ser meio parecidas. Então é parecido com as do Brasil, por exemplo. Onde a polícia não consegue dominar o local porque não tem muita verba, então tem pouca força e os policiais correm risco porque os bandidos são muito perigosos e eles são chefes de facções muito mais evoluídas do que a polícia pode ser, porque a polícia tem pouca verba. Então imagina assim, ele tá prendendo um cara e ele tem que ser autoritário com um cara que tem força pra acabar com a família dele, enquanto ele não tem força pra acabar com a família do cara. Então é um negócio muito desigual pra ele. Então o que acontece? Esses caras vão deixando e permitindo que exista um controle dentro das cadeias pelas gangues, né? No caso, nas cadeias de El Salvador era comum você ter ali as cadeias sendo tomadas pelo MS-13, porque os caras se uniam para isso. E também na época existia uma guerra acontecendo em El Salvador que durou 12 anos e que morreu boa parte da população de El Salvador, tá? Onde fez a galera fugir ali para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que acontecia? Tinha uma lei de deportação, ou seja, se você não cumprisse os requisitos, agora você era deportado, você era mandado embora. Você perdia tudo que você estava construindo nos Estados Unidos, você podia, por exemplo, estar com um negócio próprio, um carro, uma casinha, pá, mas se você era pego na rua, o policial te botava para ser deportado, você era deportado, você não dava nem tchau pra ninguém, entendeu? Então era um negócio que amedrontava muito essas pessoas e elas se sentiam protegidas quando estavam dentro de uma gangue, muitas vezes, entendeu? Não que isso justifique alguém entrar numa gangue, mas eu tô explicando o cenário daquela época. Então, por conta desse sentimento, depois que teve a lei pra deportar essas pessoas, né, começou a aumentar o número de pessoas entrando na gangue. E principalmente adolescentes, principalmente menor de idade, pra falar a verdade. Então, muita criança começou a ir para os Estados Unidos porque os pais queriam que morasse com um tio para tentar uma vida melhor do que onde estava. E aí já não tinha mais, mesmo só em El Salvador, tem um triângulo que fica ali na América Central, que é El Salvador, Guatemala e Honduras. E esses 3 países eram os que mais tinham membros dentro do MS-13. Mas também tinham membros que eram do México, tinham membros que eram americanos, já tinham vários tipos de... Até não eram mais só latinos, tinham membros negros, membros brancos, membros... Enfim, de todo tipo de etnia, entendeu? Começou a ter porque começou a existir também nos Estados Unidos e ter uma tradição lá, né? E o MS é Mara Salvatrucha, significa Mara Salvatrucha. Mara significa gangue, né? Salva é de Salvador, de El Salvador, e truxa seria tipo vida louca de lá, seria o maloqueiro de lá, digamos assim. Truxa, olha que engraçado. Truxa, então é a junção dessas palavras que faz um Mara Salvatrucha, e aí eles diminuem em MS-13. O 13, ele é por conta da posição do M,
sabe, no alfabeto. O M é a 13ª letra no alfabeto. Aqui no Brasil, a gente tem o caso do PCC, Sim. que tem o 1533, que é uma forma de também colocar. Você já pode ter visto isso num muro pichado, ou em algum lugar, numa música. 1533 é uma forma de falar do PCC, né? Até depois de um tempo, eu acho que mudou, porque botaram mais letras, daí mudou isso. Aí mudou o número, né? Muda tudo, né? Mas enfim, só pra exemplificar. Então, é mais ou menos por aí. E a galera fala que o M, que eles costumam sempre tatuar, que significa bastante pra eles, é em homenagem a uma máfia mexicana que na época, antes de ter uma máfia só de El Salvador, tinha uma máfia mexicana que amparava toda a América Latina. Então, eles gostavam muito dessa máfia, que tinha ajudado eles, mas eles viam que tinham que ter a própria, sabe, representação, Sim. digamos assim, né? Então, eles fizeram uma forma de homenagem, mas ficaram independentes dessa máfia. Segundo autoridades, a MS-13 recruta adolescentes pobres que estão em situação de risco. Porém, o recrutamento muitas vezes é forçado, onde, por exemplo, em El Salvador, os jovens são recrutados no caminho da escola, igreja ou trabalho. Alguns jovens que são presos por algum motivo geralmente são impostos a essas gangues, ou outros jovens são obrigados durante o encarceramento. Ou seja, a gente tem algumas pessoas indo pra máfia sem necessariamente a pessoa querer estar indo pra máfia, que é uma pessoa que é forçada, principalmente criança. Quando essa pessoa entra, tem um ritual que é bem brutal. A pessoa tem que ficar 13 segundos, por causa de todo o simbolismo, apanhando e apanha de algumas pessoas. Normalmente o cara manda 13 pessoas diferentes bater. Mano, imagina, E vai crescendo, ele vai falando... Tem até um filme que conta a história do MS-13 que tem uma cena que exemplifica. O cara fala aí vem e começa a bater na pessoa. E é um moleque, normalmente uma criança de 12, 11 anos. E quem bate nele, ele deve ser muito maior, né? Tem homem formado, Nossa. dá soco na cara da criança. Então, tipo, o cara vem dar um soco, aí o cara fala agora 2, aí vem 2 e bate. Aí 3, agora entra mais um. E vai entrando até chegar no 13, entendeu? Nossa senhora. Aí quando chega no 13, o moleque tá totalmente espancado, assim, tá lá jogado. Mas nessa hora, eles vêm e abraçam ele e falam, agora você é um de nós e tal, e agora a gente mata por você e você tem que fazer o mesmo por nós e você tem que aguentar apanhar por nós. E aí tem toda essa cerimônia. Nossa, mano, que loucura. E além disso é cobrado um crime, que ele cometeu um crime Pra poder entrar? pra poder entrar. Como se fosse o passe dele. É um passe livre pra ele poder, sei lá, pra poder participar. Ele tem que cometer um crime, normalmente é um assassinato. E por isso que tem muito adolescente em El Salvador que já tem um homicídio nas costas. Assim, isso acontece também no Brasil, mas lá acontece muito mais, tanto é que lá em algum momento, quando o MS-13 começou a ter problemas com uma gangue local lá, que é a 18ª Street, não sei como traduzir isso em português, mas seria mais ou menos isso. Quando eles começaram a ter um problema de confronto, foi o local do mundo que teve mais homicídios. Eles tiveram na época uma média de 16 homicídios por dia, tá ligado? Meu Deus Então do era céu. uma guerra mesmo. Tipo, se você pegar o levantamento de confronto lá no Afeganistão e nesses locais, não tem um confronto que tenha 16 baixas por dia, entendeu? Você pode ter um dia que tenha mais do que isso, mas a média não é essa. Então lá normalizou ter 16 por dia, entendeu? Meu Deus, mano. E quando os caras estão dentro da máfia, o que eles costumam fazer? Fazer tatuagens que remetam à máfia, que mostrem que eles vão ficar ali pra sempre. Essas tatuagens são desde um M até um MS, ou só o 13, ou símbolos religiosos. Apesar deles terem todo esse lado criminoso, eles têm uma ligação muito grande com a fé, tatuam vários símbolos religiosos, podem tatuar também símbolos de Lúcifer, do demônio, mas querendo dizer que esse é o lado bom e o lado ruim dentro deles, entendeu? Parecido com a gangue mexicana, pra falar a verdade, né? Que eles até tem como uma mãe ali, né? Que é aquela gangue que também tem muito do catolicismo, dos santos e dessas coisas assim, Sim, né? sim. Então essa gangue tem também esse lado muito religioso, tem suas próprias formas de comunicação, como por exemplo os símbolos. Tem o símbolo que parece o diabo, que seria mais ou menos aqui, a cabeça do diabo. Que A eles mesma fazem. coisa que quando os caras de rock? Meio que... parece os caras de rock, né? Os caras de rock é mais assim, juntinho, né? É o diabinho com... Ou é assim, acho, né? Assim, acho não que sei, mas esse aqui é pra ser mais ou menos assim, tá ligado? E tem outros símbolos que eles fazem com a mão, que é pra marcar mesmo o território e dizer que eles estão ali, tá ligado? Normalmente eles usam esse símbolo quando eles estão, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, de cadeia. O cara tá lá na cadeia, aí ele vai passar no corredor onde só tem gente da ariano. Os arianos odeiam os caras. Sim. Só que os caras não se enfrentam, por quê? Porque se enfrentar, vai dar baixa dos dois lados. Então, quando o cara passa, os caras falam, quem que é esse cara? Vamos pegar esse cara. Aí o cara passa e faz o símbolo. Os caras já sabem que ele é de uma máfia. Daí fala, não vamos mexer pra não dar guerra, pra não gerar guerra. Então, pra esse tipo de situação que serve, né? Mas aí os caras têm que saber todos os símbolos, né? Mas eu acho que quando tá na cadeia sobra tempo pra isso.
E pra você sair da gangue é muito difícil. Por quê? Porque é meio que proibido, tá ligado? Ué, como assim? Você ter essas tatuagens. Então, tipo assim, se você tem essa tatuagem, você já tá ferrado. Teve uma época que essa guerra que teve entre a MS-13 e a 18ª Street lá em El Salvador ficou tão grande, tão séria, que pra diminuir com as gangues, o número de gangue ali em El Salvador, eles tiveram que fazer uma lei anti-gangues que qualquer tipo de tatuagem referente a uma gangue já era suficiente pra tu ir pra cadeia e pegar 12 anos de cadeia. 12? Era uma pena padrão. Era 12 anos de cadeia se você tatuasse um símbolo de gangue. E aí o que acontecia? Os caras tinham saído às vezes da cadeia, mas eles tinham um MS-13 na cara. E aí, o que o cara fazia? Ia pra cadeia de volta, entendeu? E aí lá deixava o MS-13 cada vez mais forte, que foi crescendo, e hoje tem mais de 70 mil membros. Nossa senhora, é muita gente, mano. É gente pra caramba, e eles movimentam quase 40 milhões de dólares todo ano, isso com venda de droga, obviamente, né? E um promotor americano em 2018 fez uma investigação contra eles, e eu peguei um boletim que ele emitiu pra falar sobre uma rede que o MS-13 implantou de negociação de droga. Olha só, descobriu uma rede estruturada de operações da MS-13 em Nova Jersey, Maryland, Virgínia, Texas e dentro de uma cela prisional do Mississippi. Ou seja, ele falou de vários estados aqui e ainda falou de atuação dentro da cadeia já. Já tá organizando dentro da cadeia americana. Mano, sabe quanto que é difícil entrar nos Estados Unidos? Os caras estão, tipo, se organizando lá dentro da cadeia. Já em países ao redor do mundo, inclui México, Colômbia, Coreia, França, Austrália, Peru, Egito, Equador e Cuba. Nossa, tá ligado? Mano. Além do Triângulo da América Central, que tem Honduras, Guatemala e El Salvador, né? Então ele já domina bastante território, né? Pô, América Central, ele negocia com a África, negocia com a Oceania, negocia com a Europa. Eu acho que ele tá bem, tá ligado? E aí quando a gente fala ele, a gente fala na verdade de um grupo de pessoas, é um grupo de lideranças. Aliás, o MS-13 não necessariamente é um bloco unido. Nos Estados Unidos mesmo tem vários tipos de ramificações, né? E você tem, por exemplo, leis diferentes. Tem alguns grupos que não aceitam a saída. Você é executado se você tentar sair. Tem outros que aceitam, mas vai ser muito difícil pra você, tá ligado? Ah, tipo, tem um que são mais extremos e outros que são mais breves. Exatamente. E lá em El Salvador já não. Lá já tem uma liderança sólida, tem um líder, pai e tal. Só que pro mundo em si tem vários tipos de líder e a maioria deles, na verdade, tá preso, né? E além disso tudo, ainda teve mais aquela parada da guerra de El Salvador, né? Que foi uma guerra que teve atuação direta dos Estados Unidos, porque eles sempre estão por perto quando tem guerra. Sempre, né? E os Estados Unidos correu atrás do MS-13, porque era uma guerrilha política também. E quando correu atrás deles, utilizou o povo de El Salvador e foi utilizado pessoas que eram menores de idade nos dois lados, tipo, pra poder guerrear no meio dessa guerra aí, né? Nossa, então eles fizeram meio que uma guerra de criança. E teve uma outra guerra civil dentro de El Salvador, né? Dessa vez patrocinada por um exército e do outro lado por uma facção gigantesca, tá ligado? E pra vocês terem uma ideia do tamanho do controle desses caras dentro de El Salvador, tem uma cadeia lá chamada Pena Ciudad de Bairro. Ela era uma cadeia feita para 800 pessoas, que hoje tem 3 mil pessoas morando dentro. Super lotado. Policiais não são permitidos lá dentro, perceba, não são permitidos policiais dentro da cadeia, que é o que eu falei, eles perdem totalmente o controle. Só é permitido ao redor, o exército fica ao redor pra evitar a fuga, né? Pra não poder fugir, mas lá dentro quem manda é eles mesmo. Tipo, a cadeia fica meio que cercada. Parecido até com aquele lance lá na catedral do Pablito, nosso bigodinho colombiano, lembra que ele também, a polícia não podia chegar perto, só podia ficar ao redor pra impedir olha que fuga. pira, mano. Então, tipo, tem uma cadeia hoje em dia que funciona dessa forma, de toda uma gangue, que não permite nenhuma entrada de nenhum membro de outra gangue. E aí até o governo gosta disso, por quê? Porque se tivessem outras gangues dividindo pavilhões ou coisa do tipo, iam ter chacina, iam ter confrontos, que é o que aconteceu, por exemplo, em Alcaçuz aqui no Brasil, que é o que acontece algumas vezes quando uma facção enfrenta a outra e você tem grande volume de mortes, né? E para você encontrar um caso sobre eles não é muito difícil, basta você jogar na internet. Tem casos em El Salvador, tem casos nos Estados Unidos. Por exemplo, a gente viu um de 2017 agora, em Washington, onde um cara do MS-13 de 19 anos, ele esfaqueou um morador local lá. Meu Deus, 19 anos. 19 anos. E ele esfaqueou um cara 100 vezes. 100 vezes? 100 vezes, cortou o cara em algumas partes e também arrancou o coração do cara, tá ligado? Meu Deus, mas 19 anos já era louco da cabeça. Por conta da tradição deles, de crueldade, da tradição de realmente fazer doer, pra que ninguém mexa com eles, tá ligado? Eles não querem que mexa com eles. E eles mantêm isso até hoje. A tradição continua e os caras continuam sendo perigosos. Eles querem ser lembrados como sanguinários mesmo. Por isso
isso que é normal você ver vídeo falando assim, a gangue mais perigosa do mundo, porque talvez seja mesmo. Eles, aliás, não gostam só de chegar e executar a pessoa com tiros, eles gostam de usar machados, facas e coisas do tipo. Então, meu Deus, toma cuidado. A máfia russa, ou Russaya Mafia, é uma das maiores máfias do mundo. Com o regime soviético, as autoridades criaram campos de concentração de segurança máxima para punir aqueles que se voltassem contra o poder comunista. Os campos eram conhecidos como gulags. Foi nesses campos que se formou a maior elite criminal do país, se tornando assim a máfia russa. Bom, então recapitulando, a máfia russa ela surgiu como sempre numa revolta da cadeia, uma luta por direitos. Porque no início do século XX existia uma divisão política muito forte entre esquerda e direita no mundo. Já estava começando a existir isso aí, o que ficou ainda pior depois da Segunda Guerra Mundial, mas já vamos falar disso. E nessa época era quase que proibido você fazer qualquer adoração a algo que venha dos Estados Unidos, principalmente fazer alguma adoração aos Estados Unidos e se opor à União Soviética. E essas pessoas que faziam isso eram presas, ou então eram na maioria das vezes presos políticos. E esses presos políticos começaram a se organizar dentro das cadeias para poder formar a máfia russa. A máfia russa ela já partiu de um negócio assim mais elegante, porque ela era de um negócio de preso político. Então a maioria dessa galera quando voltou pra rua não foi pro tráfico, não foi pra pegar em arma nem nada do tipo. Foi mais pra parte política, mas também tinha assim o seu exército e tinha uma galera grande que foi aderindo à máfia russa que era muito mais física, que ia pra guerra. Essa galera eram as pessoas que decidiram seguir a máfia russa por ideologia de ser contra o governo e ser contra o autoritarismo da União Soviética. Então esses caras eram totalmente contra. Só que em 1941 apareceu uma oportunidade muito grande para a máfia russa. O Hitler começou a invadir a União Soviética em 1941. Então a União Soviética precisou de mais soldados do que normalmente tinha e foi atrás de homens disponíveis. Só que os cidadãos já estavam sendo chamados para guerra e faltava homens para ir para guerra. Então eles começaram a chamar pessoas de dentro da cadeia. Essas pessoas que estavam presas e foram para guerra receberam como promessa a liberdade. Se eles fossem para guerra, a União Soviética vencesse e eles voltassem, eles seriam livres. E muita gente aceitou ir, só que teve uma boa parte também da máfia russa que falou que não iria porque não fechava com o governo de jeito nenhum e nunca defenderia a polícia. Esses caras que foram pra guerra e venceram a guerra, quando voltaram, acabaram descobrindo que estavam sendo enganados e ficaram na cadeia, obviamente. Eles foram presos novamente. Só que a polícia, mesmo enganando eles ficaram mais próximos da polícia, porque o resto da máfia começou meio que a afastar eles. E começou a chamar eles de suques, ou uma tradução rápida pra cadelas, porque seriam os traidores que colaram com a polícia. Então eles conseguiram voltar a ter alguma relação com a polícia. E eles começaram a ser uma espécie da máfia russa que sempre falava com a polícia, tá ligado? Então começou a existir ali uma treta entre duas partes da mesma máfia, que era a máfia russa. E o que a polícia fez? A polícia viu como uma oportunidade de deixar com que a própria máfia se destruísse. E começou a alimentar cada vez mais ali isso, de forma estratégica. E até ajudou a máfia a cometer alguns crimes fora da cadeia, para poder manter uma aparência e uma relação que fazia com que eles mantivessem várias mortes dentro da cadeia. Olha que loucura, é realmente um esquema muito grande. Parecendo até tipo vis-a-vis, essas coisas aí, esses filmes aí. Bom, então eles começaram a se matar e ficou nessa guerra por um tempo, mas em 1953 morreu Stalin, que era o ditador máximo lá da União Soviética. O Stalin morrendo, logo em seguida o governo decidiu que ia acabar com a máfia russa. E nisso tentou afastar todo mundo, espalhando eles por várias prisões comuns de todos os locais da Rússia. Então as pessoas que estavam numa cadeia, na mesma cadeia, governando junto ali a máfia russa, acabaram sendo espalhadas por todas as cadeias da Rússia. Porque a Rússia pensou assim, se eles estiverem separados, eles não têm tanta força. E a máfia deixa de existir. Só que isso foi um erro, porque na verdade isso fez com que eles conseguissem recrutar muito mais pessoas. Existiam agora uma pessoa da máfia russa em cada uma das cadeias da Rússia. E todo mundo sabia que não dá pra matar um cara desse, não dá pra mexer com um cara desse, tinha que respeitar um cara desse, porque tinha um em cada uma das outras cadeias da Rússia, tá ligado? Então a galera respeitava eles da mesma forma e eles simplesmente conseguiram aumentar muito mais o seu número de pessoas. E como existiam duas partes da máfia russa que estavam até brigando dentro da cadeia e se matando, essas duas ideologias meio que foram fundidas e elas foram espalhadas novamente. Então em alguns locais você tinha a máfia russa negociando com a polícia, em outros locais não. Em alguns locais você tinha a máfia russa tendo poder político, em outros locais não. Em outros locais você tinha mais uma atividade de venda de drogas e venda de coisas falsificadas e coisas do tipo assim. Em outros locais você tinha mais extorsão, proteção política, proteção a presidentes, coisas do tipo, agindo como se fosse uma milícia. Então a máfia russa teve dois lados, que era o lado do crime organizado e que era o lado da milícia, que era outra forma de crime organizado, mas pra poder comparar pra vocês aqui e pra vocês entenderem. E pra vocês entenderem definitivamente o tamanho da máfia russa, a filha de um presidente da época era membro da máfia russa e chegou a ser presa algumas vezes por conta disso. Então, tipo, realmente muita gente importante era da máfia russa. O nome da mulher era Galina Brezhneva
filha do Leonid Brezhnev. E em 1988 a máfia russa definitivamente começou a entrar na política. E ela entrou tão forte na política que as leis começaram a mudar para proteger ela. E ela ganhou o slogan da mídia de bandidos dentro da lei, porque as leis começaram a beneficiar eles, tá ligado? Então eles começaram a controlar a política, e com isso eles controlavam a polícia, e com isso eles controlavam onde a polícia ia atuar ou não. Então o tráfico e venda de várias coisas ali dentro ficou muito fácil. E realmente foi uma era de ouro para eles, até que em 2000 chegou Vladimir Putin, que é o presidente que tá lá até hoje, aliás. Quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi tirar da mão da máfia o poder do país. Foi assim que a máfia acabou perdendo vários aliados políticos e principalmente seus amigos judeus, que na época tinha uma representatividade dentro do governo russo e eles eram quem representavam a máfia russa. Alguns nomes como Roman Abramovich, Boris Berezovsky, Alexander Litvinenko, Mikhail Prokhorov foram tirados da polícia e também da política e eles acabaram perdendo poder total ali no país. Foi onde a máfia russa teve que sair da Rússia. Por incrível que pareça, a máfia russa saiu da Rússia. Ela foi buscar asilo em vários outros locais ali, outros países próximos e países que tinham lideranças da máfia russa, porque nessa época ela já tinha se expandido e estava dominando o continente europeu. Foi quando eles foram para a Grã-Bretanha e começaram a operar muito forte ali na região. E em 2007 era muito alto o índice de pessoas abandonando a máfia russa ou pessoas da máfia russa sendo presos ou mortos. Foi realmente ali o fundo do poço para a máfia russa. Quase que ela acabou nessa época. Para muita gente a máfia russa acabou em 2007, mas para outra galera a máfia russa continua operando e muito forte. Ela não só opera com os mesmos crimes de antes, como também opera em vários poderes políticos. Isso porque para muita gente da Rússia, a máfia russa hoje em dia é dirigida e operada por Vladimir Putin, o presidente do país. A máfia russa teve 4 grandes líderes. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês terem uma noção das eras que ela teve, que a gente foi falando ali, né? Porque é uma máfia longa, uma máfia que tem grande história. O primeiro é Sergei Timofev. O apelido desse cara era Sylvester. Isso por conta do Sylvester Stallone, de quem ele era muito fã. E ele era um líder do crime em Moscou. Ele é conhecido como o cara mais poderoso do crime em Moscou. Então, para pensar quanto esse cara era foda. Nos anos 90, ele controlava mais de 30 bancos do local. Isso porque dava proteção pros caras. Basicamente fala assim, pra eu não te roubar, porque eu tenho capacidade, eu quero que você me dê um pouquinho todo mês. Então, todos os bancos de Moscou tinham que pagar pedágio pra ele pra não serem assaltados. Quem não pagava, acabava sendo assaltado, obviamente. Também todos os mercados da cidade tinham a proteção dele, que era uma forma de cobrar um imposto pela proteção dele, e se você não pagasse esse imposto, você era assaltado pelos mesmos caras que ele jurava te proteger. É um assalto bem organizado. Ele não era muito bem visto pela galera mais velha lá da máfia russa, isso porque ele não respeitava as regras e um código de conduta que tinha a máfia russa. Tem igual o tratado Thug Life que existe entre a máfia dos Estados Unidos, aqui no Brasil também tem as suas normas de conduta, na máfia russa tem suas normas de conduta também, tá ligado? E esse cara não respeitava isso, inclusive ele matou muita criança, ele chegou a torturar a criança pra conseguir que era necessário. Muita gente morreu de forma assim brutal na mão dele, e isso fez com que muita gente odiasse esse cara. Mas em 1994, com tantos inimigos, algum deles explodiu o carro dele. Sylvester morreu dentro dessa Mercedes-Benz quando o carro explodiu com ele dentro. O segundo nome é o Vyacheslav Ivankov, ou o japonesinho. Esse cara era muito antigo e participava da máfia desde os anos 70. Nos anos 70, pra você ter uma ideia, ele trabalhava de um jeito muito engraçado. Ele ia junto com uns 4 outros caras atrás de uma pessoa rica e ficava seguindo. E ia atrás dela e falava que ia bater nela se ela não desse dinheiro. Basicamente era assim. Eles saíam pelas ruas pra tirar dinheiro dos outros assim na força, na mão. Não tinham nem arma nem nada do tipo. E ele participou dessa fase aí da máfia russa. Então ele tinha um grande valor com a galera, porque ele teve um bom tempo ali de contribuição, tá ligado? Pra máfia. E pra vocês terem uma ideia de quanto que ele tinha o respeito da galera, existia uma forma de imposto ou de cobrança dentro dos recebimentos do crime que ia pra ele. Ou seja, todo mundo que fizesse qualquer crime na Rússia tinha que pagar uma parte do que ganhou pra ele, tá ligado? Então, tipo, você roubava 100 mil reais, você tinha que dar pra ele ali os seus, sei lá, R$1.000, tá ligado? Tinha o pedágio pra ele. E ninguém reclamava disso, todo mundo aceitava, porque falava, realmente, ele fez por onde ele fez por merecer. O cara era muito respeitado. Mas os policiais não estavam gostando dessa história dele estar ganhando tanto dinheiro e tanto poder, e acabou prendendo ele. Isso foi em 1980. Ele ficou a década toda presa. Em 91, ele saiu da cadeia pra participar de uma guerra entre duas gangues. Uma gangue eslava e uma gangue caucasiana. Então lá rolou muito desse negócio de preso sair para guerrear. Depois disso ele foi para os Estados Unidos e quando chegou nos Estados Unidos ele mal desceu do avião, já foi direto para uma viatura onde ficou preso. Em 2004 ele foi solto e voltou para a Rússia. Na Rússia ele se auto-intitulou de novo o chefe do crime russo. Ele formou uma aliança com outro grande bandido de lá, o vovô Hassan. Mas a sua carreira acabou em 2009 quando ele acabou sendo morto por alguém com um tiro na cabeça. Então outro cara que morreu sem ninguém saber porquê, nem como, e de novo em Moscou. O terceiro nome é Aslan Uzoyan
o vovô Hassan. Esse cara era tão cruel quanto o Sylvester. Ele também curtia fazer tortura, coisa do tipo. Lembra que tinha as variações da máfia russa que eu falei no início? Então, você vê, tinha gente que era mais cruel e tinha gente que não era. Esse cara era muito cruel. Enquanto o Ivanovich tava no poder e tava ali numa aliança com ele, muita gente disse que ele foi o verdadeiro líder, o verdadeiro chefe da máfia russa. O outro lá, o Ivanovich, tava só tipo como um escudo pra ele. E ele é considerado um cara que também não seguia as regras padrão entre os gangsters. Então muita gente odiava ele também. Outro cara que era muito odiado. Pra vocês terem uma ideia, uma vez ele brigou com uma família tradicional russa, e segundo o boato, ele teria matado 150 pessoas dessa família. Era esse o nível de quem mexia com o chefão da máfia russa. Bom, da mesma forma que seu parceiro morreu em 2009, ele morreu em 2013, com um atirador de elite dando um tiro na sua cabeça. E por último, e o atual cara lá que tá participando e tá mandando, é um cara chamado Tariel Oniani, o Tarô. Esse cara entrou em contato com a máfia russa de uma forma inusitada, porque ele veio da Geórgia em 1990, e ele montou uma máquina de lavar dinheiro, ou seja, um local que ele conseguia lavar muita grana, na Espanha. E muita gente da máfia russa lavava esse dinheiro lá na Espanha. Foi quando ele conheceu o vovô Hassan, e eles trabalharam juntos nessa máquina até 2005, quando a polícia da Espanha descobriu e prendeu eles. Quando ele foi preso, ele foi mandado pra Rússia. Quando ele chegou na Rússia, ele foi pra cadeia, e as opiniões dele entraram em conflito com a do vovô Hassan. Os dois começaram a ter várias brigas. Vovô Hassan, junto com o Ivanovich, que eram os dois que eu falei anteriormente, então escreveram uma carta e enviaram pra todo mundo da galera do Tarô. O Tarô, que era conhecido como ladrão dentro da lei, tinha os seus aliados conhecidos como bandidos dentro da lei. Então eles escreveram a carta dizendo que todos os bandidos dentro da lei que seguiam o Tarô deveriam mudar de lado, e que o Tarô era uma e sendo ele uma prostituta, ele deveria ser assassinado por qualquer um que tivesse a chance de matá-lo. Bom, mas o Tarô sobreviveu até os dias de hoje, e inclusive ele tomou liderança da máfia russa. Ele entrou no local dos dois que morreram. Não se sabe se ele tem envolvimento total com isso, mas ele é o principal suspeito. Falta um ano para ele ser liberado da Rússia, porque ele vai ter completado a sua pena. Mas depois que ele for liberado, muito provável que ele vai ser deportado para a Espanha, onde ele vai cumprir mais vários anos de cadeia. Esse foi o vídeo da máfia russa, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e vai ver os outros vídeos do canal aqui. Ver o da Al-Qaeda e também ver o da Yakuza, certo? Então, deixe seu like, se inscreve no canal e espalhe esse vídeo aqui, fala pra galera, ó, que vídeo legal, legal, não sei o que. É nóis, até a próxima.